fizemos antes de começar a nossa aula, a nossa matéria que temos para dar hoje, fomos efetivamente analisar as fotografias daqueles que me conseguiram enviar. Até porque, e vou fazer isto hoje em conjunto para todos, para falar exatamente, para começar a falar pelo histograma, porque também penso que se calhar houve alguma falta de, não me exprimi bem como é que era o exercício, mas gostaria de partilhar isso com vocês todos, porque eu acho que a partilha vai ser positiva. E portanto vou então aqui ver onde é que eu tenho aqui as fotografias, que já estão aqui preparadinhas para vos mostrar. Ok, e vou só partilhar então isto aqui. Pronto, eu trabalho já estão a ver aqui a minha partilha, não estão? Portanto, eu trabalho com esse CDC, mas portanto, é muito semelhante ao Lightroom. Portanto, Lightroom é uma versão para a fotografia do Photoshop. O ACDC é muito semelhante, já trabalhava com ele antes de aparecer o Lightroom e, portanto, continuo e estou muito satisfeito. Eu vou começar por mostrar aqui primeiro as fotografias de Raquel, porque se calhar são as que estão mais, se calhar é a forma mais fácil de percebermos o que é que eu pretendia. Ora bem, vamos começar a ver aqui a fotografia da Raquel. A fotografia da Raquel faz uma fotografia de rua, uma fotografia de paisagem, uma fotografia comum, com uma velocidade de 1/125, ok? E levou o seu fotómetro a zero mexendo na abertura. E dei um F9, foi o que lhe dei. Se eu vier ver, ela aparentemente parece-me muito bem exposta, ok? Ou seja, no setor ela está muito bem, Raquel. O que é que acho que está para o escuro? O que está para o escuro é exatamente a cara do rapaz. Que era o que era mais importante, não era? Não, na realidade o mais importante era o cartaz. É o cartaz, pronto, tudo bem, mas pronto, é certo que sim, efetivamente o que era mais importante era o cartaz. Mas como temos um sujeito que transporta o cartaz, ou seja, que leva a mensagem, seria talvez importante ele estar um pouco mais exposto. Isso porque é que eu estou a clarear mais o fundo, não? Não percebi, Raquel? Clarear mais o fundo da imagem para sobressair. Ou seja, se tu clareares ela todo mais um bocadinho, ele vai ficar melhor. Ora, mas vamos analisar o histograma, que é aquilo que tu tens Vamos analisar o que é o histograma. O histograma é isso que está aqui. Estão a ver isto? Depois vamos dar isso em termos desmembrar isso completamente, mas por enquanto eu vou-vos explicar o que é que isso é mais ou menos. Isto aqui é um gráfico onde eu tenho os 256 tons da luz. José, eu não estou a ver, Vocês não estão a ver aqui este histograma? Já estão a ver agora? Parece as três imagens com aquela rodinha a carregar, como está carregando. O ACDC está engatado. Pois está aqui engatado. Porque é que isso engatou? Quando isso engata, é sempre uma treta. Pá. Eu vou interromper a partilha e voltar a partilhar. Não percebo porque é que isso às vezes engata. É raríssimas vezes isso engata, mas de quando em quando engata. Estão a ver a imagem a partilhar agora? Sim. Estão a ver a fotografia? Conseguem ver isto que eu estou aqui a mexer, esse quadradinho? Ora bem, isto é o meu histograma. O que é que isso representa? Isso representa os 256 tons da luz, em que, neste texto do X aqui em baixo, aqui do lado esquerdo é o zero é o preto, e aqui do meu lado direito é o branco puro, e tem as cores todas para aqui fora. O que é importante numa fotografia? Uma fotografia bem exposta é muito importante que o histograma comece aqui no cantinho em baixo, tenha N picos e acabe exatamente aqui no cantinho aqui em baixo. Por acaso aqui até está encostado à direita. O que é que quer dizer assim encostado aqui à direita? Quer dizer que há uma zona que está demasiadamente branca na fotografia, está demasiadamente exposta. E eu posso dizer que este branco que está aqui está demasiadamente branco, mas isso não me incomoda nada com o fundo. Ou seja, Raquel, esta tua fotografia está muitíssimo bem exposta. Ou seja, fizeste uma fotografia com a velocidade que eu pretendia e levaste o fotómetro a zero mexendo na tua abertura de diafragma. Ok? E foste analisar o histograma e o histograma está perfeito. Está perfeito no seu todo. Mas eu preferia que esta fotografia ficasse com este branco aqui mais rebentado, ou seja, isto mais chegado à direita mesmo, de forma que houvesse um pouco mais de informação aqui no rosto. Certo? Isso que depois na pós-produção é a coisa mais fácil de corrigir. Mas pronto, mas era para tu perceberes, nós vamos analisar o histograma de todas as fotografias, é para nós percebermos, porque isto é a única forma de aferirmos se esta exposição, se este triângulo de exposição está perfeito, correto? Depois, outra coisa que é importante analisar na fotografia, ela está bem focada. Se eu ampliar, eu reparo que ela exatamente está bem focada. Tu focaste rigorosamente, exatamente aqui no rosto do rapaz.
ele é que está, e perfeitamente, que está exatamente ao nível do cartaz, está tudo perfeito. O fundo, repara que este aqui já não está focado, mas não me interessa. O que me interessa é destacar aqui o meu cartaz, o teu primeiro plano, correto? Em termos de fotografia, está perfeita em termos de composição, gosto muito, apesar de ela estar torta, mas eu gosto deste desalinho do torto, porque é uma fotografia de manifestação, uma fotografia de protesto, portanto, eu gosto do torto na composição, o cartaz e a pessoa principal está exatamente no sítio certo da fotografia, e em termos de exposição, do triângulo de exposição está perfeito. Teria-lhe dado um pouco mais de luz aqui, mas também como é que isso fazia? Era a coisa mais fácil. Eu venho aqui à minha pós-produção e... Eu não quis aldrabar, podia ir aldrabar também. Não. Raquel, isto não é aldrabar, ok? Eu só estou a dizer isto é para aqueles que não podem não saber nada sobre pós-produção. Isso é muito fácil porque eu dou aqui um bocadinho de luz e reparem que eu começo agora a ganhar aqui luz no rosto. Isto já está perfeito, já não preciso mais nada. Para só dar definição, um pouco de charco, um pouco de monte, só para nós darmos o acabamento final à fotografia. Portanto, mas isso era para vos dizer que isto está perfeito em termos de exposição e era isso que eu pretendia. Depois tu fizeste uma fotografia exatamente com uma exposição muito lenta, perto de 1 segundo. Para quê? Para nós termos um leitoso. Era isto que eu pretendia. Mas novamente tínhamos que levar a 0. Ou seja, quando te pedi uma fotografia, uma sobremir era para fazer uma fotografia tipo desporto. Quando pedi uma de 1 sobre 125 era para fazer uma fotografia de paisagem, coisas comuns. Quando pedi uma fotografia na casa de 1 segundo era para registar o movimento do rastro. Mas teríamos que levar na mesma o botão traseiro. E tu levaste o botão traseiro com F22, ok? Se eu vier e o leitoso até está bonito, reparem que o leitoso está bonito, está engraçado, o cato está perfeito, está congelado, foi com tripé, está muito bem feitinha a fotografia. O que é que não está bem aqui na totalidade? Repara que é um histograma. Falta-me aqui um bocado de luz. Este branquinho que está aqui tinha que acabar aqui neste cantinho. Então, como é que eu clareava esta fotografia? Isto é que me vem provar que a fotografia não está bem exposta, ou seja, não aproveitei a luz toda. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu podia ter dado mais... Eu abri o diafragma, em vez de ser F18, rodava um bocadinho para a esquerda e punha F20 ou F18, ok? Mas não era isso que eu pretendia, porque eu queria era mesmo mais tempo de exposição, então era mais tempo de exposição. Em vez de estar com 0,4 segundos, tu ficavas com 1 segundo. Ou com 1 segundo,2, percebes? Sim, mas para a exposição está a 0. Não percebi, Catarina. Raquel, desculpe. Para a exposição fica a 0. Eu não podia ter ido mais, porque se eu fosse para o 1, ele já me tinha saído da exposição. Ok, Raquel. Mas eu quando digo que eu quero uma fotografia com o botão traseiro, é para dar o meu ponto de partida, percebes? É para começarmos a fotografia da sessão. Tu vinhas analisar o teu histograma e percebias que tu podias expor mais tempo porque ainda não estava completamente utilizada a luz. Isto significa, não tendo informação aqui, significa que a fotografia está para o escuro. Eu não aproveitei a luz toda que estava no ambiente, certo? Portanto, a fotografia com o botão traseiro é sempre só um ponto de partida. Não é um ponto de chegada, não é a última fotografia. A última fotografia é depois de analisarmos aqui o histograma e levarmos até ao fim. Claro que para quem não conhecia o histograma, vai mudar a fotografia com o botão traseiro. Tu, como já conheces o histograma, por isso é que eu comecei por ti, percebes? Para tu logo nesta fotografia já poderias ter clareado mais e já me teres apresentado uma com o histograma perfeito no fim, percebes? Ou seja, levando a luz da fotografia, certo? Em termos de composição, está fantástica. Em termos de foco, está perfeito. Repara que ela está... O teu tripé pode não ser muito bonzinho. Como é que o teu tripé é manhoso, não é? Não é. Aquilo foi porque eu estava a fazer foco, era no cato da frente, que foi o que acabou por apanhar água, por isso é que acabou de ficar mais... Ok, por isso é que acabou de... Se calhar devias ter ficado aqui neste, estás a perceber que era para, pois é isso. Para ficar mais bonito, ok? E como estás muito próxima, isso nota-se a diferença. Mas pronto, mas isto para te dizer que, efetivamente, isto está interessante, está muito bom, gosto. O exercício era esse, ou seja, o exercício que eu pretendia era exatamente esse e conseguiste fazê-lo em pleno, ok? Ora bem, depois temos aqui uma fotografia exatamente com uma velocidade muito alta. Repara, a Raquel utilizou uma velocidade de 1 sobre 1300 aves do segundo e, claro, teve que abrir o diafragma bastante para um F3. E se eu ampliar esta fotografia, reparem que isto está perfeito, o cão que está aos saltos está completamente congelado e bem focado, ok? Está perfeito, perfeito mesmo.
O que é que nós temos aqui? Em termos de histograma, voltamos a ter aqui um histograma perfeito com um pico. Este pico quer dizer que há uma zona que está arrebentada. O que é? É este céu. Mas isso ainda podia ter arrebentado mais para nós termos ainda mais luz aqui junto do cão, percebes? Ok. Esta zona do cão ainda podia estar com mais luz e isto aqui é arrebentar mais, mas o fundo é-me indiferente, que eu quero saber do fundo. O que me interessa é o meu motivo principal. Claro que se fosse uma fotografia de paisagem, não podia arrebentar, porque a paisagem é importante que tudo fique bem. Okay? Mas aqui não é uma fotografia de paisagem, aqui é uma fotografia em que eu tenho um sujeito, e o sujeito é o meu cão, que está numa zona mais escura do que está o céu. E portanto ele é que tem que ficar bem. Certo? Já percebi. Todos os restantes da sala estão a perceber essa história da relação da exposição com o histograma? Eu não percebo um aspecto. Como é que se pode evitar aquele arrebentamento final? Ok, escurecer a fotografia. Só que quando for escurecer, o cão vai ficar quase preto. Isso não tem piada nenhuma. Percebes? Esticar isto para a direita ou para a esquerda é clareando ou escurecendo a fotografia. Percebes? Mas isso só pode ser feito na edição, não é? Não, é no terreno. Por exemplo, nesta fotografia que está aqui. Nesta fotografia, Luís, que o histograma não foi até ao fim, quer dizer que a fotografia está escura. O que é que eu tinha feito? Ou abria um bocadinho o diafragma, em vez de ser F22 seria F20. A fotografia seguinte, a primeira, esta fotografia que a Raquel fez com o fotómetro zero, ou seja, é a fotografia ideal para a câmara fotográfica, certo? Ao analisarmos o histograma, reparamos que a leitura que a câmara faz não é correta, não está perfeita. E então eu vou querer aproveitar a luz toda. Para aproveitar a luz toda, ou seja, como esta fotografia sei que está escura porque não utilizei o meu histograma na totalidade, então eu vou abrir aqui o meu diafragma, em vez de ser F22, F20 ou F18, ou então aqui no tempo de exposição, em vez de ser 0,4 segundos, ser mesmo 1 segundo, dar mais tempo de exposição, mais tempo a fazer a fotografia para absorver mais luz e aqui isso levar até ao limite do zero. Percebeste agora? Pois então tem que ser mais tempo, porque o fotómetro tem que estar sempre a zero, não é? Só na primeira fotografia, que é para nós termos um ponto de partida, percebes? É por isso é que eu digo que eu não me ligo muito ao fotómetro. O fotómetro é muito importante, mas só para a primeira fotografia de cada série que eu vou fazer. Só para ter um ponto de partida, percebes? Não percebi? E quantas fotografias ela fez aqui? Para esta, quantas fotografias ela fez aqui? Só fez uma. Ela fez com o fotómetro zero, percebes? Deveria ter feito uma segunda, aproveitando mais a luz, percebes? Depois de analisar o histograma, percebes? Por isso é que o histograma é tão importante. Para mim, o que é importante para aferir se a fotografia está bem exposta ou não é o histograma. Aprender a ler onde é essas curvas, esses picos, onde é que estão, percebes? Entendes? Por exemplo, este pico aqui claro é seguramente este pico que está aqui, da água. Ok? Este pico aqui cinzento é seguramente estes tons de cinzento que estão aqui muito altos. O verde, aqui é o verde, não, os picos cinzento está aqui, só ver. Repara, isto é totalidade, mas eu posso pôr só por cores. Posso pôr aqui o green, reparem, isto é o verde, este pico que está aqui, é a intensidade de verde, grande parte da minha composição tem este verde todo. Depois tenho aqui o vermelho tem muito pouco, mas tem aqui um picozinho que são esses tons avermelhados, que está aqui mais à direita. Depois tenho o azul tem mesmo muito pouco. E depois tenho a totalidade das cores, como conta é a totalidade. Para mim o que é muito importante é este gráfico da totalidade das 3 cores primárias. Percebe? Isto é que me dá a exposição da luz toda que eu tenho. Estes aqui às vezes são importantes se rebentar uma das cores, por exemplo, se o vermelho rebentar ou se o azul rebentar aqui à direita, eu tenho que ter cuidado, tenho que se calhar retirar cor, ou seja, em vez de estar em modo paisagem, estar no modo retrato, ou modo neutro, outra coisa qualquer, ou equilíbrio de brancos, depois vamos falar nessas coisas todas. Mas pronto, mas neste momento o que é muito importante em termos de exposição, o triângulo de exposição, a relação entre a velocidade, a abertura e o ISO. E para cada tipo de fotografia, para cada sessão, eu vou ter como ponto de partida uma fotografia com o fotómetro zero. E depois venho analisar o histograma. Se eu não tenho luz toda aproveitada até ao fim, vou ter que clarear. Quer dizer que essa fotografia está escura. Se eu tenho luz a mais, então posso até escurecer. Se essa fotografia fosse para eu tirar partido, era só do céu, aí sim, eu teria que escurecer um bocadinho, porque o céu aqui arrebentou um bocadinho. E então, escurecer como? Aumentava um clique na velocidade ou fechava um clique
na abertura para a direita. Certo? Mas vamos ver outros exemplos, até que vai ser mais fácil nós analisarmos isso. Portanto, Raquel, mas então, em termos, eu comecei por ti porque tu tinhas as 3 fotografias exatamente muito bem executadas em termos do que é que eu pretendia. Ou seja, eu quando pedi uma velocidade de 1 sobre 125, 1 sobre 1000, 1 segundo, era para 3 tipos de fotografias completamente diferentes. E foste buscar, efetivamente, 3 tipos de fotografias completamente diferentes e levaste as 3 fotografias com o fotómetro a zero. Ok? Mais ou menos próximo do zero. Não foste, foi analisar o histograma e podias ter feito a correção seguinte em algumas fotografias. Mas isto eu sei que até nos habituarmos, até ficarmos viciados em analisar o histograma e seguirmos pelo histograma, é um cabo dos trabalhos. É preciso muita insistência de alguém para vos obrigar permanentemente a analisarem o histograma. Depois vamos ver aqui as fotografias do Valentino. E porquê venho ver aqui as fotografias do Valentino? O Valentino aplica também as velocidades corretas, ok? Estão exatamente corretas, mas tem aqui uma fotografia muito curiosa, que é, quando eu vier ver esta fotografia, portanto, eu tenho aqui uma fotografia com 1 sobre 125, com f9, uma luz lindíssima, lindíssima mesmo, um céu fantástico, mas demasiadamente escura. Tu estavas num dia muito deprimido, tão deprimido que tu não trazes uma brutalidade de luz que está aqui, percebes? Tudo isto aqui está escuro. Ou seja, nesta fotografia tu terias feito, mantinhas na mesma 1.125 e esta abertura tu tinhas que abrir um F8, um 5.6, até este histograma vir aqui até ao limite, aqui ao cantinho. E estas cores apareciam, e a luz aparecia, percebes? Mas tu vais-me dizer, epá, mas eu gosto é da fotografia para o escuro. Isso é outra coisa. Se tu gostas da fotografia para o escuro, tu fazes a fotografia clara na mesma e depois vens aqui aos teus pretos e vais carregar os pretos. O que tu quiseres. Tu vais acrescentar pretos, tu podes acrescentar o que tu quiseres. O que não deves é clarear, porque ganhas sempre ruído. A gente pode clarear quando é preciso, quando não vamos deixar de clarear quando for mesmo necessário. Mas ganhamos ruído. Sempre que clareamos, estamos inventando luzes, é software, estamos a inventar. Aqui não, aqui estamos acentuando as cores, estamos acentuando os negros. Isso não estraga nada, densifica a fotografia. Ok? Portanto, esta fotografia está muito bonita em termos de composição, um horizonte muito arrojado, umas nuvens lindíssimas, o ponto de luz exatamente na régua dos textos está perfeito, está linda de morrer. Só que temos aqui muita luz que não foi aproveitada, que estava no terreno. E isto é determinante para nós aferirmos se a nossa exposição está correta ou não. Certo? Ora bem, é o seguinte, temos aqui o exercício bem executado. Sim, senhor. Não é uma fotografia bonita, não é? Mas está aplicada à técnica, ok? Era isso que me interessava. E neste momento eu não estou preocupado se as fotografias são bonitas ou não. Ainda não vos falei sobre composição, ainda não vos falei sobre estética fotográfica, portanto, as fotografias têm que estar tecnicamente bem feitas ou não, bem executadas ou não. E repara que tu foste buscar aqui a água, tu fizeste com 1 segundo, a água está perfeitamente arrastada, muito leitosa, utilizaste um tripé. Pronto, tens aqui uma composição que não é nada do outro mundo, mas pronto, mas dá para perceber que é uma rega de um jardim, e tens um histograma perfeitamente, muitíssimo bem utilizado. Ou seja, utilizaste toda a luz que está no terreno. Pá, aqui um ligeiro piquezinho. Sim, é aqui esta zona branca que eu estou a ver, é aqui exatamente neste sítio, em que tem excesso de luz e aqui não tem informação nenhuma. Mas isso é um pormenor secundário, não me incomoda. Se fosse uma fotografia só de paisagem, já me começaria a incomodar. Mas aqui não, é um ponto sempre muito pequeno da minha composição, não me faz diferença nenhuma. Mas isto está perfeito, ok? Aqui, mais uma fotografia em que a técnica está muito bem utilizada. Portanto, sim senhor, tu utilizaste 1 sobre 1000, porque é desporto, é coisa, e repara, o cão está perfeitamente congelado, as rugas do pelo, a expressão toda, está toda perfeitamente congelada. Isso tem sido feito com 250 ou com 125, ficava um borrão, não tinha força nenhuma. Isto está perfeito em termos de congelamento. E com o histograma perfeito. Podias ter clareado uma nisca de nada numa segunda fotografia, tá, ok? Mas isso é tão pouco que já não vê ser esquisito, tá, ok? Isso é mesmo muito pouco. O certo está perfeito, tens umas cores lindíssimas e, portanto, é uma belíssima fotografia em termos de execução de congelamento, certo?
Portanto, fizeste o congelamento, fizeste o arrastamento e fizeste uma fotografia de paisagem comum. Aqui é que falhou não teres utilizado a luz toda do terreno. Contudo, em termos de fotografia, a mais bonita é esta. Esta fotografia de paisagem é a mais bonita das tuas três, ok? Em termos de composição, em termos de dramatismo, só precisava de muito mais luz, ok? Mas estão a perceber a relação importantíssima que existe entre esse triângulo que está aqui à disposição, ISO, abertura e velocidade, e com o resultado final do meu histograma. Ok? Isto aqui, o meu histograma, é que vai aferir se as coisas estão bem expostas ou não. Isso pode-se não. Isso pode-se e deve-se ver sempre que se faz uma fotografia na câmara. Na câmara vocês podem ter que ativar isso, já vos vou ensinar a ativar. Ora bem, isto eram as do Valentino. Depois vamos ver aqui as fotografias da Catarina, que apresenta novamente um exercício muito bem aplicado, mas muito bem aplicado em termos da minha intenção. E reparem, eu tenho aqui, a Catarina foi para a beira-mar e respingos têm que ser com velocidades altas. Ondas têm que ser com velocidades altas. E reparem que ela utilizou 1/1000, o histograma dela está perfeito, não tem nada arrebentado, está fantástico, e eu venho ampliar isto e as gotas estão completamente congeladas. Ou seja, está belíssimo. É uma excelente fotografia de congelamento. Isso não está pós-produzido, depois quando levar aqui 2, 3 toques, isso ganha logo uma dimensão de definição completamente diferente. Ou seja, isto está perfeito. Eu só queria ver até como é que vocês fizeram. Portanto, uma das coisas que vocês deviam ter feito nestas fotografias de desporto era mudarem o modo de focagem para iServer, que era para estar permanentemente a focar em cima do movimento, e por até o modo de disparo em rajada, como eu já vos ensinei no primeiro dia. Ou seja, desporto e desporto, vida selvagem, algo que tem movimento, devemos sempre conjugar disparo contínuo com focagem contínua ou focagem iServer, no caso da Canon, ok? Tudo o outro restante de fotografia, paisagem, não sei o que e tal, é com one shot ou focagem single e disparo único. Sempre que eu estou em tripé, focagem manual pelo autofocus, desliga-se o autofocus, focagem manual, já vos vou ensinar como, e amplia-se e faz-se a fotografia com o disparo a 2 segundos para quando eu carregar no meu botão disparador não interferir na qualidade da fotografia. Ora bem, isto está perfeito. Eu venho ver esta aqui, a segunda que tu fazes, não está tão interessante. Porquê? Repara que o histograma já está muito mais pobre. Porquê? Porque tu apanhaste muito preto. Aqui tu tens muito mais branco, muito mais luz. Aqui, nesta segunda fotografia, os settings são sensivelmente são os mesmos. Tem outra coisa, tu subiste ainda por cima a velocidade, ainda escureceste mais. E tem muito mais negro, já não está tão interessante. Esta fotografia é muito mais luminosa do que esta. Conseguem ver a diferença? Uhum. A diferença é imensa. Esta fotografia está muito mais escura do que esta é muito mais luminosa. Esta está muito mais escura, esta está muito mais rica, esta está mais pobre, esta está muito mais viva, esta está abatida. Ok? Temos que aproveitar a luz até ao limite. Sempre. Ok? Portanto, e em termos de respingo, essa é muito mais interessante do que esta. Ok? Ok. Depois, aqui esta segunda fotografia, isto aqui alguma coisa não aconteceu bem, porque está muito escuro. Repara que o meu histograma está aqui muito, muito escuro. A velocidade Estava contra a luz. Hã? Não percebi? Estava contra a luz. Eu estava contra a luz. Ok, estavas contra a luz. Tinhas que clarear mais. Ou seja, tinhas que subir o ISO. Ok? Porque já estás com a abertura, com o quadro todo aberto, tinhas que subir o ISO. Para aproveitares essa luz toda que não aproveitaste. E outra coisa, o foco está no fundo. Não está na torneira, que era onde devia estar na torneira, percebes? Tu devias ter focado era a torneira. Porque se vais apanhar, se queres apanhar a água leitosa, aí é que é o meu sujeito. O foco tem que ser no sítio, tinhas que focar exatamente aqui na torneira, porque na água é difícil, era aqui na pontinha da torneira e isso ficava perfeito. Estás a perceber? Ok. Certo? Muito bem. Depois temos aqui então uma fotografia de paisagem que está perfeita. Reparem, o sub 125, f9, ISO 100, luz para as costas
o histograma está perfeito, acaba exatamente aqui no cantinho, e eu venho ampliar. Isso está belíssimo, está fantástico, está uma bela fotografia. Ok? Muito boa Não mesmo. está um bocado tremida em algumas zonas. Ela não está, não. Tu deves ter feito essa fotografia, foi, na minha opinião, se calhar com os pontos de foco tudo em automático, porque eu não consigo ver onde é que tu focaste. Uhum. Ok. Por isso, essa Legal. falta de definição generalizada. Foca-se Ok. sempre só com um ponto de foco, nunca com eles todos em automático. Ok? Tu tens uma Canon, Ok. como é que se faz isso? É muito fácil. Vens aqui, carregas nesse botão, carregas aqui no botão aqui da direita e depois vais rodando com a rodinha até ver os pontos ficar só num. Vá lá, mostra lá os teus pontos de foco na tua câmera. Tem modo manual. Não, sim, mas agora carrega no botão mais à direita possível, aqui por trás da câmara, o que fica mesmo por cima, que é para aparecer os pontos. O que está... Ok. Carrega aí, que tem um símbolo mais ou menos de uma ampulhetazinha. Mostra-me agora a câmara. O que é que aparece É atrás? isso. É, exatamente, está nos pontos em automático. Estão todos ativos. Se tu agora rodares, Ok. clica outra vez neste mesmo botão e roda um Sim. clique que a roda da velocidade. Um clique na roda da velocidade. Ok. E já Um fica só rápido do centro. Fica só do centro, não é? E agora podes mudar para onde tu quiseres, percebes? Tem que ser sempre com um ponto de Ok. foco, nunca todos. Ok? E a tua fotografia peca porque estar todos com a automática e não temos nenhum sítio, eu não consigo perceber onde é que ela foi focada. Então, para a exatamente por causa foto, disso. peço para... Então, peço desculpa, para aquela foto ficar porreira, Sim, senhora. tinha que pôr o foco era no meio. Não. Era Selecionar o no de quadradinho do baixo. meio. Não. No de baixo, para bater aqui, estás a ver onde é que eu estou pondo aqui o meu rato na fotografia? O teu ponto de foco devia ter sido aqui no primeiro muro, aqui na entrada, estás a ver? No muro. Ok. Aqui é que devia ser, no primeiro terço da fotografia. Depois vamos perceber porquê, Ok. ok? Mas devia ter sido em fotografia de paisagem, era aqui no meu primeiro plano, no meu primeiro terço, ok? Sim, ok. Muito bem, agora vamos ver as fotografias do Alexandre. Ora bem, o Alexandre, tu fizeste as 3 fotografias com as 3 velocidades que eu disse, mas não levaste o botão traseiro, percebes? Porque, repara, tu na primeira fotografia tu fizeste com 125 e com 5.6. Ou seja, o fotómetro não podia estar no 0, tinha que estar para a direita, porque tu repara, tu tens a luz aqui, não tens negros e está toda aqui encostada ao pico à direita. Ou seja, esta fotografia tem luz a mais. E se nós viemos ver aqui nas paredes, não tens informação nenhuma, percebes? Ou seja, a fotografia tem luz a mais. Tu puseste o 1/125, mas depois não foste mexer na abertura de forma a levar o fotómetro a 0. Estás a perceber? Ok. Para a primeira fotografia tem que se levar o fotómetro a 0. E depois é que se vai analisar o histograma, perceber se está escuro ou está clara. Correto? Ok. Portanto, isto seria, teoricamente, a fotografia de paisagem, e para a fotografia de paisagem estava bem em termos de velocidade, a exposição é que não ficou correta. Ok? Depois, na mesma composição, tu aumentaste brutalmente a velocidade para 1/1000. E repara que 1/1000 é que já ficou quase bem. Não para congelar, mas em termos de histograma já está quase bem. Está um bocadinho para o escuro, porque se eu retirar aqui e se puser só o total, repara que ele falta aqui um bocadinho. Portanto, devíamos ter clareado uma nisca de nada. Ou seja, em vez de ser 1/1000, 1/800, isso já ficava perfeito. Ou então, em vez de ser 5.6, era só 5.0. E isso já ficava muito bem, percebes? Mas, portanto, aqui tu fizeste, normalmente, foi um pouco só mexendo na velocidade, sem olhares para o fotómetro. Portanto, é importantíssimo termos a noção de que o fotómetro temos que olhar para ele, para termos uma referência para a primeira fotografia. Aqui tu baixaste para 1/4 de segundo, ou seja, abriste completamente o tempo de exposição, deste muito tempo de exposição, entrou tanta luz, como não fechaste o diafragma, ficou tudo branco, ok? Mas percebeste, não é? É bom que isso também aconteça, que é para nós percebermos nós cometemos no início erros crassos completamente absurdos, mas pronto, mas são absurdos porque nós não conhecemos minimamente como é que isto funciona. Agora, Alex, depois de teres visto as fotografias dos teus colegas e depois de teres percebido como é que isso funciona, vais-me fazer exatamente, depois me mandares amanhã e depois no WhatsApp, exatamente, as três fotografias com este exercício, está bem? Tá bom. Para percebermos se efetivamente tu estás a dominar a técnica, está bem? Tá bom. Portanto, isto é muito importante. Eu fico bastante satisfeito de perceber que a maior parte
Pronto, eu também, Alex, eu posso ter-me explicado mal aqui e não te ter. Eu, depois de ver o teu trabalho, percebo que não disse que efetivamente tínhamos que levar o fotómetro a zero. Mas pronto, isso é uma daquelas falhas que a gente acontece por excesso de. Por ser algo tão corrente, tão pacífico de ter que acontecer que a gente acaba por não dizer. Mas efetivamente eu devia ter dito. Portanto, nós vamos fazer 3 fotografias com 3 velocidades completamente distintas, para 3 tipos de fotografias completamente distintas, mas não esquecendo que temos que levar sempre o fotómetro a zero, ok? Mexendo nas outras variáveis, correto? Ok, Alexandre? Muito bem, eu penso que ontem demos a matéria toda, não foi? Não falhou nada de ontem, ou falhou, né? Fomos até ao fim, não foi? Então, hoje vou buscar aqui o PowerPoint, vou só interromper aqui a partilha novamente. E eu vou buscar aqui o PowerPoint para nós começarmos. Ora, vou partilhar novamente com vocês. Ora bem, mas ainda em relação a tudo isso, nós estamos a dar para trás. Há alguma dúvida que queiram colocar? Há alguma questão que queiram pôr? Raquel? Não. Ok. Muito importante, mas muito importante dessa primeira fase, mas muito importante. Utilizar muito bem as 3 variáveis do triângulo de exposição, ISO, velocidade e abertura, de forma a nós termos um equilíbrio tanto de congelamento como de boa exposição, e não esquecer nunca a focagem, que é muito importante. São um ponto de foco, exatamente são um ponto de foco. Como é que se vê o histograma das nossas fotografias? Muito fácil. Nós vamos ver, nós fazemos a fotografia, depois de fazer a fotografia, no caso da Canon então é extremamente simples, é só andar para baixo e mexer aqui no Info. Eu estou aqui a ver uma fotografia e vou mexer aqui no Info até aparecer o meu histograma. No Info. Aqui, Info. Nessa palavrinha Info que está aqui um botãozinho. Depois de ver a fotografia, eu vou carregar aqui no Info até aparecer o meu histograma aqui. Ok? Uma fotografia completamente rebentada, como podem ver, e o histograma exatamente aqui. Raquel, sabes ativar o teu histograma na câmera, não sabes? Alex, tens aí a câmera? Já conseguiste ver o histograma na câmera, na fotografia? Já? Já conseguiste? Catarina, também já conseguiste? Não. Não? Então, vamos ver a fotografia. Não sabes ver a fotografia? Naquela setinha verde? Sim. Estás a ver a fotografia. E agora vais à palavra Sim. Info e começa a carregar no Info. Não tenho nenhuma palavra Info aqui. Vira-me para trás. Mostra-me a parte de trás da tua câmera para ver. Não estou a ver. Um bocadinho, afasta um bocadinho. Afasta um bocadinho. Aproxima. Isso, mais para ti. Mais um bocadinho. Mais. Afasta mais um bocadinho. Não tens. Tens aí do lado direito, não tens aí uma palavra Info ou Display, talvez, não é? Display. Display, sim. Como é que está a tocar nesse display, ver o que é que acontece? 1, 2, 3 vezes. Ok, já está. Já apareceu o histograma? É isso, não é? Rigorosamente visto. Aí tens a informação toda da fotografia. Ok. Luís, já conseguiste? José, não estou a conseguir. Ao veres a fotografia, tu deves ter aí, tens aí um botão que diz display, o botão mais acima. Não. Aqui mais acima, vai mais para cima com o dedo um bocadinho, acima, mas aí, esse display não tem. Okay. Exatamente. Agora carrega aí 2, 3 vezes. Mas ao ver a fotografia, tens de estar a ver uma fotografia feita. O visualizar. Ok? Isto. É exatamente isso. E isso tens toda a informação da fotografia. Ok?
desde a velocidade, a abertura, o ISO, o equilíbrio de brancos que tu utilizaste, o modo de medição, tudo isso está aí, está tudo especificado aí. Isso é o bilhete de identidade da nossa fotografia e depois tens o histograma total em que tu analisas exatamente a quantidade de luz que tu traçaste do terreno. Ok? Pronto, prontos para começar então? Equilíbrio de brancos. O que é que vocês já viram falar sobre equilíbrio de brancos ou white balance? Catarina, já viste alguma vez falar sobre isso? Não. Não? Alexandre, já viste alguma vez falar sobre white balance? Luís? Não. Não. Valentino, o que é que tu sabes sobre white balance? O equilíbrio, não equilíbrio de cores. White balance é equilíbrio de cores, sim. Mas o que é? Acho que serve para saber, por exemplo, na imagem, quando a gente estiver tirando a fotografia, estiver muito fria, as cores estiverem muito frias, a Sim. gente pode aumentar e as cores ficam mais quentes, se eu não me engano. É um efeito prático, é exatamente, é isso que vai, o equilíbrio de brancos, correto ou não correto, é isso que vai provocar, aquecer ou arrefecer a temperatura das cores, as tonalidades da nossa fotografia, ok? Não sei quem é que tinha as fotografias, por exemplo, o Alex, na fotografia da casa que ele fez, a que está com 1/1000, os tons estão demasiadamente quentes, estão muito amarelados. É certo que a casa é amarela, mas a luz estava forte o suficiente para não ficar tão amarela, ou seja, os tons não estavam reais, estão demasiadamente amarelos, ou seja, demasiadamente quentes. Raquel, o que é que me sabes dizer sobre equilíbrio de brancos? Tem a ver com os espectros de luz do sol, ou seja, vai depender de ser durante, ou seja, não está coberto, está nublado, está na sombra, está dentro ou fora de casa, e a gente corrige o espectro dos tons para a luz incidente na... Muito bem. Então, o Kelvin era conhecido pelo Barão Kelvin, foi um cientista que descobriu que a luz, toda a luz tinha uma determinada temperatura, Portanto, temperatura de cor. Não é a temperatura dos graus Celsius, não é a temperatura do ambiente, é a temperatura da cor. E, portanto, à semelhança como foi o Kelvin descobriu, passou-se a chamar graus Kelvin, em vez de ser graus Celsius. Nós temos como referência a temperatura do Sol. Num dia de sol de verão de meio-dia, o Sol às 2 horas da tarde do dia de verão é aquela luz padrão que nós temos. E esta luz padrão está na casa dos 5.000 a 5.500 graus Kelvin. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estiver a fotografar num dia de sol, de verão, e se quiser que as cores fiquem corretas, eu vou ter que, se eu fotografar uma superfície branca, para o branco ficar efetivamente branco, eu vou ter que fotografar na casa dos 5.000 a 5.500 graus Kelvin. E se isso acontecer, o branco vai ficar branco, e se o branco ficar branco, todas as outras tonalidades ficam corretas. O verde fica com o verde que eu estou vendo, o azul exatamente como está. Ok? Isto, se eu estiver a fotografar num dia de sol, às 2 da tarde, com o sol na sua força máxima, e é esta a referência que nós temos. Depois podemos aquecer as cores ou arrefecer consoante a fonte de luz. Depois temos também outro problema, e já vamos falar sobre todos os tipos de equilíbrios brancos e para todas as aplicações todas. Mas a luz, para além da sua fonte ter uma determinada temperatura de cor, ou seja, eu tenho que ter isso sempre em linha de conta, também em casos específicos, principalmente no interior, também tem que ter em linha de conta para onde é que a luz bate. Porque a luz refletida também ganha temperatura de cor. Por exemplo, se eu tenho uma luz mesmo fria a bater, mas se ela me bater em cima de uma parede, de uma mesa de madeira escura, ela vai ganhar tons quentes, ela vai ganhar tons quentes e vai se alterar não só pela sua fonte, mas por onde é refletida. Por isso, muitas das vezes, vocês veem os fotógrafos que estão a fotografar com flash e estão a fotografar em espaços interiores para não mandarem a luz diretamente
para as pessoas que estão a fotografar, mandam muitas das vezes a luz para bater numa parede branca e ser refletida. A luz vem mais difusa, vem mais quebrada, vem mais bonita e, sendo de uma parede branca, vem refletida com uma temperatura de cor semelhante à do sol, o que fica mais fácil fotografar e a pele ficar com a tonalidade mais correta. Portanto, ou seja, nós temos, eu acho que o equilíbrio de brancos é daquelas variáveis que vai influenciar, que é fundamental na fotografia digital, por duas razões. Se eu quiser fotografar com rigor, eu tenho que ter sempre a linha de conta do equilíbrio de brancos e dar-lhe o equilíbrio de brancos correto para as cores ficarem perfeitamente perfeitas. Ou então, eu posso utilizar o equilíbrio de brancos como uma variável estética em que eu vou ter as minhas fotografias ou para o quente ou para o frio, consoante a minha sensibilidade como fotógrafo. Portanto, são duas formas de influenciar a fotografia e nenhuma delas é mais importante que a outra, porque sempre que me pedem um trabalho, ou sempre que eu estou a fazer um trabalho, ou vou fotografar os anos dos meus filhos, vou fotografar os anos dos meus filhos e vou fotografar, as cores têm que ficar corretas, não vou estar aqui a criar a fotografia de maluca e depois daqui a 20 anos os meus querem ver a fotografia dos anos e estavam todos azulados ou estavam todos amarelados, quer dizer, não faz sentido, vamos fazer as coisas como elas são, é fotografia documental, portanto não há nada a saber, temos que fazer as coisas corretas, ou então alguém pedindo para fazer um trabalho, sei lá, preciso de uma reprodução daquele quadro, eu quero que me faça uma reprodução daquele quadro. A fotografia tem que ficar com os tons rigorosamente que estão nos quadros. Eu não posso nem aquecer nem arrefecer as tons, porque se eu estou fazendo uma réplica de um quadro, de uma pintura, ela tem que ficar rigorosa. Portanto, tem que ter um equilíbrio de brancos corretíssimo, mas ao milímetro. Portanto, não vou inventar. Mas pronto, se eu estou a fazer fotografia de autor, como o Valentino fez a fotografia das nuvens e apetecer pô-las escuras, pronto, foi um estado de espírito do dia dele, pôs, mas se ele amanhã tiver com um estado de espírito melhor, um estado de espírito alegre e quer pôr aquela mesma fotografia com luz, já não a pode pôr porque ele não trouxe a luz toda do terreno. Ele podia ter trazido a luz toda do terreno e como estava muito mal disposto, estava muito aborrecido, chegava a casa, apertava os pretos e a fotografia ficava com aquele dramatismo, ok? Mas ele não deixava de ter uma fotografia para num dia que estivesse com um estado de espírito diferente. Certo? Então, o equilíbrio de brancos é, efetivamente, o equilíbrio de brancos faz com que as cores da nossa foto, da nossa fotografia, sejam iguais às cores da realidade. Vai depender muito da luz que está iluminando a nossa cena, que está iluminando o nosso sujeito. O correto equilíbrio de brancos deve levar em consideração a temperatura da cor, a temperatura da cor de uma fonte de luz, toda a fonte de luz tem uma determinada tipo de temperatura de cor. Eu posso dizer que o Sol tem uma temperatura de cor dos 5.000, 5.500 graus Kelvin. Eu posso dizer que uma lâmpada de tungstênio tem uma temperatura de cor na casa dos 3.000, 3.500 graus Kelvin. Uma fluorescente está na casa dos 4.000, 4.500 graus Kelvin. Uma vela está na casa dos 2.000, 2.500 graus Kelvin. Enfim, toda a temperatura de cor tem uma determinada temperatura e eu vou ter que ter isto em linha de conta. Se quiser aquecer ou arrefecer as minhas fotografias em relação à minha fonte de luz, eu posso fazer isso de uma forma criativa. O equilíbrio de brancos faz com que as cores da nossa foto sejam iguais às cores da realidade, dependente da luz que está iluminando a nossa cena. O correto equilíbrio de brancos deve levar em consideração a temperatura... mas já disse isso, está repetido. Então o que é que não está repetido? Toda a fonte de luz tem uma determinada temperatura de cor. Quem eu descobri foi o William Thomas, o primeiro Barão Kelvin. Portanto tenho que corrigir esse PowerPoint. Foi um copy-paste mal feito. Não, ainda estava aqui. Eu pensei que já tinha passado para o PowerPoint seguinte. Estou tudo baralhado. Peço desculpa. Claro que o nosso cérebro processa automaticamente as cores de uma forma muito inteligente e muito automática, ao ponto que nós nem notamos. Nós estamos sempre a ver o branco e as cores ficam sempre acertadas. Quando mudamos do interior para o exterior, o cérebro é tão rápido que a gente nem nota a diferença. Isto na câmara fotográfica não acontece, nós temos que acertar forçosamente, sob pena das coisas não ficarem bem. A utilização da temperatura de luz correta faz com que ao fotografar uma superfície branca, o branco fique mesmo branco. E se o branco ficar branco, todas as outras cores ficam acertadas, e podem ter a certeza disso.
Se um branco ficar muito frio, muito azulado, toda a fotografia fica para o frio. Se o branco ficar muito para o cremezinho, para o branco sujo, toda a fotografia fica para os tons quentes. Isso podem ter a certeza disso. Ora, como eu disse acima, fontes de luz diferentes têm temperaturas de cores diferentes. Essas temperaturas de cores são medidas em Kelvin, graus Kelvin, e nós vemos geralmente algo como a temperatura do Sol, como o padrão, que são os 5.500 graus Kelvin, equivalente à luz do dia, de um dia de sol forte. Independentemente da fonte da nossa luz, o nosso cérebro mostra o branco sempre como se estivesse sob a luz do Sol, sob a luz dos 5.500 graus Kelvin. Portanto, nós temos um processamento em que estamos sempre a ver as coisas perfeitas, com o branco sempre perfeito. A câmara fotográfica não faz isso, nem em modo automático. Muitas vezes até o modo automático fica péssimo, fica terrível, portanto temos que ter muito cuidado com o nosso balanço de brancos. O equilíbrio de brancos é uma das variáveis mais importantes na fotografia por duas razões que eu já falei. Fotografar com a temperatura de cor correta, obtemos cores naturais exatamente como as vemos. O equilíbrio de branco é a variável que mais pode influenciar esteticamente as nossas fotografias, sem alterar em nada o triângulo da exposição. Ou seja, e nós vamos ver exemplos disso. Eu, mantendo a abertura, a velocidade e o ISO, basta mudar o equilíbrio de brancos para as fotografias ficarem com um aspecto completamente diferente. Ora bem, então a temperatura da cor vai depender da localização do planisfério onde nós estamos, da hora do dia, do ângulo que a luz faz, das estações do ano, das condições atmosféricas, dos sítios onde estamos. Fotografar na neve é muito diferente do que fotografar numa praia de areia negra. Enfim, da própria marca da câmara fotográfica, eu posso dizer que a Nikon dá tons mais frios do que a Canon. Os tons da Canon naturalmente são mais amarelados. Portanto, nós temos que conhecer a nossa câmara e não só da câmara. Eu posso dizer que depende de modelo para modelo. Eu já tive fotografias, já tive formações em estar mais do que um fotógrafo a fotografar com a mesma câmara, com o mesmo modelo e os resultados, com o mesmo equilíbrio de brancos, os resultados serem diferentes. Isso porquê? Porque as nossas câmaras dependem muito da série e cada série traz um software com algumas alterações e às vezes com algumas imperfeições e, portanto, hoje as nossas câmaras dependem muito do software e não tanto da componente física. Ora bem, nós temos aqui uma nossa escala para nós vermos a temperatura de cor que o Kelvin descobriu e, portanto, que vai desde os 1000 graus Kelvin até os 10.000. As nossas câmaras só trabalham entre os 2.500 graus Kelvin e os 10.000. E só trabalham entre os 2.500 e os 10.000 aquelas que têm o equilíbrio de brancos mesmo em manual, que é o K. As outras trabalham entre os 2.500 e os 7.500 graus Kelvin e com saltos de 1000 graus, e já vou falar sobre eles todos. Ora bem, sempre que eu estou a fotografar com o sol, com uma luz forte do meio-dia, eu vou trabalhar com luz do sol, que está na casa entre os 5 e os 5.500 graus Kelvin. Se eu estou a trabalhar com o flash tenta reproduzir, se o flash é a única fonte de iluminação, ele tenta de reproduzir exatamente a luz do sol. Sempre que eu estiver a fotografar com nuvens, modo nublado, sempre que eu estiver a fotografar nos Açores, entre outubro e maio, eu vou fotografar durante o dia sempre com o modo nublado. Quer esteja nuvens, quer não, porque a temperatura da cor, o sol chega aqui já muito fraco nessa altura do ano. No continente é diferente. No continente, sempre que eu estiver a fazer fotografia de paisagem, eu vou fotografar muito mais com luz do sol, muito entre março e finais de outubro. É sempre, normalmente, com luz muito forte. Sempre que eu estou a fotografar ao fim do dia um pôr do sol e para os tons ficarem mais quentes, porque a luz já está a ficar muito mais fria, para os tons ficarem mais quentes, eu vou fotografar com o meu modo sombra, com uma casinha que está na casa dos 7.000 graus Kelvin. Sempre que eu venho para dentro de casa, eu vou trabalhar com o fluorescente ou com o tubo mexicano e já vamos ver onde é que trabalhamos com um ou com outro. Ora bem, então nós temos aqui o nosso equilíbrio de branco, luz do dia, luz solar direta, ela varia entre os 5.200 e os 5.500 graus Kelvin e a luz do dia é usada ao fotografar ao ar livre nos dias de sol brilhantes, nos dias de sol fortes. Posso garantir que nos Açores é usado durante o verão entre as 11 horas
e as 17 horas da tarde. Ou seja, neste período, é só neste período e na força de verão que eu consigo utilizar a luz do dia de forma que o branco fique branco. Em Portugal continental é muito mais usado desde a primavera até o outono e desde as 10 da manhã até umas 6 da tarde temos sempre luz do dia, é o nosso equilíbrio de brancos correto. O uso da luz do dia, da luz do sol, acentua muito o azul e o verde. O mar azul fica muito azul Caraíbas, o verde fica muito verde garrafa. Ou seja, se eu quiser acentuar o azul do mar e o verde, eu vou utilizar a luz do dia, mesmo que a temperatura do cor, que a luz que esteja a chegar ao pé de mim, não seja a correta, mas é uma forma de acentuar o azul e o verde. Vocês, por exemplo, quantos de vocês já não viram fotografias da Lagoa de Fogo em que a lagoa está azul? É impossível. A Lagoa de Fogo nunca poderá estar azul. A Lagoa de Fogo só tem 18 metros de profundidade. O fundo é tudo cheio de algas e de madeira em putrefação. A envolvência é toda verde azeitona, verde dos musgos. Ou seja, eu nunca vi aquilo azul. Aquela água é sempre esverdeada. Mas há gente que põe aquilo azul. Porquê? Porque muda o equilíbrio de brancos. Não está com o equilíbrio de brancos correto. Se puser, em vez de estar com o modo de nuvens, se puser o luz do dia, ou seja, aquilo vai ficar azul em vez de ser verde. Nós temos que ter o cuidado de, principalmente quando estamos a fazer alguma publicidade, temos que ter o cuidado também de transpor, de transmitir as coisas com alguma realidade, sob pena das pessoas pensarem que... Antigamente as pessoas pensavam que vinham aos Açores fazer praia porque a publicidade era sempre com o sol. A publicidade se fazia era sempre com o sol, não havia nuvens nos Açores. E quando o que há mais nos Açores é nuvens. E bem bom que existe, para os fotógrafos é excelente. Mas tentava-se vender isso como se fosse a Madeira, e quando isso não tem nada a ver com a Madeira, depois as pessoas chegavam cá, apanhavam uma semana de nuvens e chuva e ficavam irritadíssimas porque vinham à procura de sol. Portanto, não faz sentido vender aquilo que nós não temos. Luz do flash. A luz do flash está na mesma ordem de grandeza da luz do sol, quando é a única fonte de iluminação. Ou seja, eu tenho uma sala às escuras e disparei o flash. Aí sim, a temperatura está correta. Agora, eu normalmente, sempre que utilizo flash, também estou utilizando a luz ambiente, e a luz ambiente é predominante à luz do flash, portanto eu tenho que ter cuidado com o equilíbrio de branco, é da luz ambiente e não da luz do flash. Por exemplo, eu olho para as vossas, para o sítio onde vocês estão, e vocês estão todos com equilíbrios brancos diferentes. A Raquel e a Catarina estão com equilíbrios brancos muito frios, num espaço em que o espaço é muito frio, muito branco, a luz é fria. O Valentino mais o Luís estão num espaço muito esverdeado, condicionado para os tons da parede, ou seja, a luz que está entrando até pode ser semelhante à da Raquel e da Catarina, mas a pele de vocês está com a cor diferente delas, porque vocês estão num ambiente que tem verde à volta. O Alexandre está num ambiente com tons de muito rosa, os cortinados são rosados, há um tom a luz que bate, dá um tom de rosa quente à sala. Ou seja, para cada um de vocês eu tinha que pôr um equilíbrio de brancos diferente, de forma que vocês ficassem com a cor da pele natural. Percebem? Isto tem que ser pensado sempre. Então, a luz do flash é equivalente à temperatura da luz do dia, quando usada como única fonte de luz. Depois nós temos o modo de nuvens, e estes símbolozinhos, vocês podem ver isso na vossa câmara. As vossas câmaras têm isso tudo, vocês podem ir lá ver. Se quiserem já ver, vocês vão aí ao botãozinho que diz WB. Se vocês forem ao WB, bom, peço desculpa estar a ver aqui uma mensagem, mas como eu estava para ser tia-avô a qualquer momento, portanto, entretanto a criança já nascer, pronto, foi parte normal, fico muito satisfeito. Sou novamente tia-avô, portanto, esta coisa de ser, começa, em vez de ser tia-avô, começa a ser muito complicado. Eu já percebo porque é que tenho as barbas brancas, é uma chatice. Ora bem, já conseguiram ver onde é que é o DWB? Parabéns. Muito obrigado. Já conseguiram ver onde é que está o DWB? Sim. E conseguem ver esses símbolozinhos que eu estou a falar, ok? Uhum.
Se não tiver nesse menu de vocês o K, quer dizer, um K mesmo, quer dizer que vocês não têm o modo totalmente manual, vocês vão ter que fazer sempre saltos de 1000 em 1000 graus Kelvin. Sempre que nós passamos de luz do sol para o modo nuvens, aumentamos 1000 graus Kelvin. Sempre que aumentamos do modo nuvens para a casinha, aumentamos mais 1000 graus. Aliás, normalmente, quando vocês escolhem um dos símbolos, ele diz quantos graus Kelvin mais ou menos corresponde àquela temperatura de cor. Não é assim? Raquel, tu tens o K mesmo, não tens? Tenho. Pronto, e tu, Valentim, também tens o K? O meu tem 4. Tem 4. Tem 4 capas, ou seja, dá para meter tipo, com Kelvins diferentes, dá para guardar 4. Ok, dá para guardar, mas tu podes pôr, deves ter um deles em que é sempre mudar, que podes mudar de 100 a 100 graus, o que dá muito jeito. Uhum. O K, podendo mudar, eu utilizo só o K, portanto não utilizo mais nenhum. Mas pronto, então estamos a referir ao modo nublado. O modo nublado é usado em dias nublados, quando a luz tem pouca intensidade. O nublado é usado ao fotografar ao ar livre nos dias de sol pouco brilhantes. Nos Açores é muito usado durante quase todo o ano, com a exceção do verão. E vocês vão ver muitas fotografias minhas tiradas nos Açores, no continente, nos picos da Europa, com os mais variados equilíbrios brancos, e vocês vão perceber a influência que tem o equilíbrio de brancos na fotografia. As imagens ficarão mais quentes do que as de luz do dia. É certo que sim. Ora bem, o equilíbrio de brancos, quando eu vou pôr a casinha, nós passamos para os 7200, 7500 graus Kelvin. É um modo de sombra quente que é nublado e é usado ao ar livre quando quer adicionar tons de laranja à fotografia, quando quer aquecer mesmo as fotografias. É muito usado ao pôr do sol e ao nascer do sol para dar os tons quentes do nascer do sol e do pôr do sol, aqueles tons bonitos. Mas mesmo aí, eu posso dizer que no nascer do sol e no pôr do sol eu raramente uso o modo sombra. Uso muito até ao nuvens. E porquê? Porque eu gosto do nascer do sol e do pôr do sol de tirar partido das várias tonalidades de azuis, violetas que existem. Quando eu ponho o tom muito quente, fica muito predominante só o amarelo e o vermelho. Portanto, não é um equilíbrio de brancos que eu uso muito ou que me agrade muito. Sempre que eu venho para dentro de casa, eu normalmente trabalho com o meu modo fluorescente, na casa dos 4200 a 4500 graus Kelvin. É o modo que eu mais uso dentro de casa, de forma a retirar o amarelo que existe dentro de casa, provocado pela nossa iluminação artificial. Se o fluorescente não for o suficiente, aí sim eu vou para o tungstênio, em que uso que está na casa dos 3200 a 3500 graus Kelvin. E eu uso o tungstênio sempre que estou a fotografar dentro de casa, quando o modo fluorescente não é o suficiente para arrefecer os meus tons. O modo tungstênio é mais frio do que o modo fluorescente. Eu também uso muito o meu modo tungstênio na paisagem. Quando estou a fazer fotografia noturna, longas exposições, por várias razões. A primeira é que a iluminação pública agora está tudo a mudar para LEDs, mas durante muitos e muitos anos sempre foi uma luz muito amarela. E, portanto, esta luz amarela, este tom amarelo da iluminação pública passava para as nuvens e passava para a paisagem a quilómetros e quilómetros de distância. Portanto, usar o tungstênio era a única forma que eu tinha de anular este amarelo que os tons da luz quente davam na paisagem. Por exemplo, quem está em Ponta Delgada e se quiser fazer a experiência, numa longa exposição, numa fotografia noturna, vão para a Avenida Marginal. A Avenida Marginal neste momento já está toda com LEDs. Aí tem que ser uma temperatura de cor na casa ou do tungstênio, ou do fluorescente, ou de luz do dia. Mas quando nos viramos para a Praça Gonçalo Velho, em que a luz é demasiadamente amarela, tem que ser mesmo tungstênio e mesmo assim fica mais amarelo do que se estivéssemos a fazer fotografias na avenida. Portanto, é um sítio onde nós podemos experimentar e ver a diferença dos equilíbrios brancos na paisagem. Outra razão por qual eu uso o tungstênio é que sempre que eu estou a fazer longas exposições, eu tenho ruído ou tenho a possibilidade de ter ruído nas zonas negras. E eu posso dizer que quanto mais frio for o meu equilíbrio de brancos, menos ruído eu tenho. Por isso, quando eu estou a fotografar dentro de casa e subo muito o ISO para 1600, 3200, que ganho sempre ruído,
Se eu tiver, por exemplo, com luz do dia, eu vou ter muito ruído na fotografia. Mas se eu puser para fluorescente ou para tungstênio, se eu arrefecer os tons, eu vou ganhar ausência do ruído. Eu vou retirar ruído às fotografias. É muito importante essa conjugação do equilíbrio de brancos e com os altos ISOs por causa de combater o ruído que os altos ISOs dão na fotografia. Às vezes é preferível trazer a fotografia para casa ligeiramente mais para o frio, para não vir com ruído no fecheiro e depois, se for preciso, aquecer o equilíbrio de brancos no computador. No computador eu depois posso mexer no equilíbrio de brancos e alterá-lo. Se for um fecheiro RAW, eu posso alterá-lo quase de um extremo ao outro sem provocar alterações. Eles teoricamente dizem que é possível de um extremo ao outro. Eu, pela minha experiência, digo que não. Não se consegue, mas consegue-se variar 4, 5 mil graus Kelvin. Num JPEG, se eu mexer em mais de 1000 graus Kelvin, eu já começo a perder imensa qualidade na fotografia. Portanto, alterações muito grandes conseguem-se fazer num RAW. Num JPEG são sempre pequenos reajustes, ou seja, a fotografia, quando é feita em JPEG, tem que vir quase perfeita do terreno, que é para eu não perder qualidade. Outra razão que me leva também a fotografar com tungstênio quando estou a fotografar as longas exposições à noite é para o azul da noite, aquele azul midnight, ficar muito mais azul. Como o equilíbrio de brancos esfria sem o azul fica muito mais interessante, muito mais acentuado. Este é um modo personalizado, que é muito usado pelos fotógrafos de estúdio. E o que é que fazem? Fotografam uma folha branca ou uma folha cinzenta a 18% junto ao sujeito que vão fotografar e assumem na câmara fotográfica que aquilo é o equilíbrio de brancos correto. E a câmara fotográfica automaticamente vai acertar as cores todas. Mas sempre que eu mude de iluminação ou se mudar de fundo no estúdio, tem que medir novamente o equilíbrio de brancos. Ou seja, é uma função que não é muito mais rigorosa, mas não é versátil. Ou seja, não dá jeito para fazer fotografia do dia a dia. É muito usada, essencialmente, na fotografia de estúdio. Isto sim é o K, que é fotografar em modo manual, em que eu posso variar entre os 2500 e os 10.000 graus Kelvin, com saltos só de 100 graus Kelvin, o que dá para fazer pequenas afinações que fazem muitas vezes falta no terreno. Este é o automático, o AWB, que é o automático que eu nunca uso, até porque eu acho que ele falha muito mesmo. Portanto, nunca se deve usar o AWB. Então vamos ver exercícios, vamos ver como é que isto acontece, vamos ver fotografias de exemplos disso. Reparem que isto são duas fotografias tiradas com a mesma velocidade, a mesma abertura e o mesmo ISO, num dia de verão. Verão bastante forte, luz bastante forte. Esta aqui, a primeira da direita, foi tirada com luz do dia, ou seja, luz real, 5200 graus Kelvin, e sem a estátua do imigrante. Reparem que isto é betão aqui ao fundo, o betão é cinzento, cinzento está. Isto é bronze, o bronze é azulado, portanto está perfeito. Eu é que não gostei dos tons, achei que ficou muito frio. Eu peço desculpa. Ficou muito frio e eu decidi passar para o modo sombra, para adocicar os tons, para lhes dar mais quente e dei mais 2000 graus Kelvin. Aumentei 2000 graus, passei para o modo sombra. Reparem que o cinzento do betão, o betão que é cinzento, ficou um betão amarelado, com tons quentes. O bronze, que é azul, passou a ser verde. Ou seja, as cores ficaram completamente diferentes. Então as cores da gravata é um exagero. Claro que vocês podem me dizer que gostam muito mais desta fotografia. E para mim é pacífico, eu também gosto dela. Mas esta é real. Esta é fotografia de autor, não é real. Ok? Isto foi o meu estado de espírito que fez fazer esta fotografia. Isto é a realidade daquele dia. Duas fotografias feitas na Gruta de Carvão com uma diferença de 5000 graus Kelvin entre uma e outra. Esta aqui foi feita com tungstênio na casa dos 3200 graus Kelvin e esta foi feita com modo sombra na casa dos 7000. Nenhuma delas é real. Mas esta está mais próxima da realidade.
isso teria que ter sido feito com luz do dia. E ela ficaria com tons de amarelo, porque a gruta de carvão, o teto é amarelo, amarelo acastanhado, mas não tão amarelo acastanhado quanto isso. Mas eu gosto muito mais dessa fotografia. Esta fotografia é lindíssima. Esta gruta em tons de azul está lindíssima. Mas isso não é real, porque não há cristais azuis no teto desta gruta, certo? Portanto, nós temos que ter a noção do que é que nós devemos utilizar se queremos uma fotografia que retrate a realidade ou que tenha um cunho pessoal, um cunho de autor. Reparem, 2 fotografias tiradas rigorosamente no mesmo dia, na mesma situação, em outubro, quando o sol já está muito quebrado nos Açores, depois de um dia de tempestade em que choveu muito e tinha muita terra na água. E reparem que aqui eu utilizei a luz do dia e o azul ficou muito azul e o verde muito verde garrafa. E aqui aumentei 2000 graus Kelvin e reparem que o azul ficou menos azul, ficou mais acinzentado. O verde está muito mais natural e aqui comecei a ver os tons de amarelo que existiam na água, a terra, ok? Essa também está exagerada. O ideal seria modo nuvens, mas foi a única forma de transmitir na fotografia a quantidade de terra que já existia na água depois da tempestade. Correto? De outra forma não mostrava. O equilíbrio de brancos é efetivamente muito importante na fotografia. É mesmo muito importante. Vocês podem dizer, às vezes, para as mais pequenas coisas, por exemplo, a Catarina hoje que está com uma blusa vermelha, se eu for fotografar a Catarina com luz vermelha, com aquela blusa vermelha, e se puser uns tons quentes, aquele vermelho pode arrebentar de tal maneira que fica horrível na fotografia. Portanto, vou ter que arrefecer o equilíbrio de brancos de forma que o vermelho não rebente. O vermelho é uma cor terrível para se fotografar. Isto é um pôr-do-sol, que eu disse que o pôr-do-sol se fazia era com o modo sombra, e eu fiz exatamente ao contrário. Eu fiz com um equilíbrio de branco tungstênio, com o oposto. Para quê? Para dar isto era um passeio de barco de verão, mas estava um dia tão cinzento, ontem estava também se calhar caneiro, como o Valentino estava hoje, e então quis dar um ar muito frio à paisagem, e arrefeci muitíssimo, para dar esta ideia de ribas altas, de frieza, de rigidez, de dureza, e o equilíbrio branco-frio dá-me essa sensação. E, portanto, foi isso que eu fiz. Portanto, não utilizei o equilíbrio brancos correto e dei um ar completamente estético, completamente diferente. Este aqui é um amanhecer em que os tons também não estavam tão quentes quanto isso, mas eu passei para o modo sombra, para 7500 graus Kelvin, para adocicar muitíssimo a paisagem. Era uma questão de estado de espírito, e a fotografia é sempre um estado de espírito. Se não estamos a trabalhar por encomenda, o resto é sempre um estado de espírito. Podem ter a certeza disso. Isto sim, isto são os nossos tons reais da nossa paisagem. Modo nuvens, 7 cidades, a nossa água é acinzentada, a eutrofização da lagoa é creme, os nossos verdes são verdes azeitonas e o nosso cinzento é sempre um cinzento lindo. Portanto, isto são rigorosamente os nossos tons de inverno. Alexandre, se vieres aos Açores no inverno, vais encontrar essas cores lindíssimas. São lindas, completamente diferentes do continente, não tem nada a ver. É a nossa realidade, é a nossa beleza, é completamente diferente da vossa. Isto são os cores da nossa Lagoa do Fogo. A lagoa é verde, as encostas são verde, com muito musgo, muito verde amarelado, com as sombras das nuvens. Isto são exatamente as nossas cores, e esta lagoa eu nunca a vi azul. E já a vi centenas e centenas de vezes, às mais variadas horas, às mais variadas estações do ano. Em 50 anos eu fui centenas de vezes à Lagoa de Fogo, que é dos meus sítios preferidos de São Miguel, e nunca a vi com azul. A das 7 cidades eu já a vi, com a Lagoa Azul, já a vi muitas vezes azuis, cada vez se vê menos, porque está muito atrofizada. Mas eu já a vi, mesmo depois da atrofização, nos últimos anos eu já consegui fotografar a Lagoa Azul e a Lagoa Verde. Agora, esta é sempre verde. Nunca havia azul. Isto são exatamente os nossos tons. Isso é em maio, portanto, na nossa primavera, quando é uma primavera boa, quente, e esta era uma primavera bastante quente, um dia já de verão. E reparem que o nosso azul é um azul acinzentado, as nossas nuvens são sempre cinzentas no meio do azul, o nosso verde são esses tons. Isto são exatamente os nossos tons. Modo nuvens, com rigor. Isto são as nossas, novamente a Lagoa de Fogo, é o sítio que eu mais mostro a vocês, é dos sítios, pronto, eu adoro realmente a Lagoa de Fogo. Isto é a cor da Lagoa de Fogo, lá embaixo. Isto é verão,
Não é ainda verão, 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 não é, a lagoa ainda não secou, mas é começo de verão. E reparem que a água é até este tom acinzentado, os nossos verdes são estes verdes, o nosso azul é este azul bonito, portanto, isto não está real mesmo. Outro dia com mais verão, muito mais verão, mais fim de verão, já que está muito seca, mas estou na mesma com o modo de nuvens e tem muito mais luz do que aqui. Reparem, muito mais luz, muito mais sol, mas são as nossas cores, reparem, isto é o nosso verde, são os nossos tons. O modo de nuvens é quase todo o ano a nossa temperatura de cor dos Açores. Picos da Europa. Um amanhecer de outubro, um sítio lindíssimo, com um sol fantástico, não há uma nuvem no céu. E eu utilizei o modo de nuvens para quê? Para adocicar os tons do amanhecer, para adocicar um bocadinho os tons deste calcário que era muito frio, muito branco, e para ficar muito mais doce. Isto é um lago de uma represa, um sítio lindíssimo para amanhecer. É certo que neste sítio eu já dormi, nessa primeira noite que eu dormi, que fiz essa fotografia, cheguei aqui às 3 da manhã e fomos dormir num albergue de montanha. E quando nós chegamos, eram 19 pessoas, eram 2 carrinhas, chegamos 19 pessoas, muito cansados, vindos de Lisboa, saímos de Lisboa já depois do almoço, chegamos muito tarde e fomos dormir num albergue em que já estavam a dormir 50 pessoas no mesmo quarto. E nós fomos mais 19. O cheiro a gente era uma coisa impossível. E ainda fui tomar um duche porque eu estava tão cansado e tão maçado que eu não me conseguia deitar sem tomar um duche. Tomei um duche e adormeci em 2 segundos. Mesmo apesar do cheiro a gente que havia no quarto. Claro que houve gente que não conseguia dormir do meu grupo, com o meu ressono e com o cheiro a gente. E até gravaram o meu ressono, puseram no YouTube no dia de manhã, acordaram-me com o meu ressono. Mas pronto, eu estava tão cansado, tinha feito a viagem a conduzir o tempo todo, que adormeci num sítio, numa cama, ainda tive que fazer a cama, um sítio mesmo horrível, aqueles muito manhosos mesmo, que eu não aconselho a ninguém. Só aconselho pelo facto, quando se abre de manhã a porta, se vê esta paisagem magnífica. E posso-vos garantir que por esta paisagem magnífica vale a pena dormir com mais de 70 pessoas no mesmo quarto e pronto, com todas as consequências disso. Mais uma fotografia no mesmo espaço, e reparem com o modo de nuvens e não há uma nuvem no céu e os tons doces desse espaço. Aqui é a mesma coisa, novamente nos picos da Europa. Porque é que eu utilizei aqui o modo de nuvens, apesar de não haver nuvens? Isto era uma vaca barrosão, uma vaca, aquelas vacas douradas, que são muito bonitas, e para tirar partido deste dourado da vaca, do tom da vaca, eu utilizei o modo de nuvens para adocicar o tom. Reparem que eu também utilizei 2 flashes fora da câmara, um do lado esquerdo e outro do lado direito, para tratá-la como se fosse uma pessoa, fazer um retrato como se fosse de estúdio, e ficou lindíssima porque ela ficou destacada do fundo. Uma coisa é que ela não gostou da luz do flash. E estão os cornos terríveis, e nós estávamos muito próximos. Foi um tal correr pela encosta abaixo, a fugir da vaca. Bem bom que foi a descer, porque se fosse a subir ia ser um cargo de trabalhos. Pô. Mais uma fotografia dos picos da Europa, em que nuvens tem muito poucas, mas era de manhã cedo, para adocicar os tons, para dar esses tons bonitos. De manhã cedo, até às 10, 11 horas, funciona muito bem o modo de nuvens, porque torna esses tons, isso aqui já era quase meio-dia, e reparem que os tons estão lindíssimos. O modo de nuvens também acentua imenso o facto destes tons amarelos da barragem estar muito vazia. Isto é a barragem de Riana, um sítio lindíssimo, com essas cordilheiras. É uma coisa de sonho, é uma grande barragem, que neste momento perdeu pelo menos 20 metros de altura da água, porque aqui a água é do degelo, portanto é acumulada água do degelo do inverno, na primavera, e depois no verão ela é usada e vai abaixo. Mais uma fotografia da mesma zona, de um ângulo completamente diferente, mas para provar que o modo de nuvens aqui dá estes tons quentes. Mesma coisa, no mesmo sítio, para aqui só faltava, em vez de ser cavalos, imaginem aqui uns dinossauros e ficava uma coisa fabulosa. Mais uma fotografia com modo de nuvens, de um pôr do sol, que podia ser perfeitamente modo sombra, mas não, porque eu gosto de tirar partido desses tons de azuis do pôr do sol, que eu gosto muito. Acho os tons de azul lindíssimos, há cores finíssimas que aparecem no pôr do sol, que eu gosto de tirar partido deles e não exagerar com os tons de amarelo. Aqui, Santa Maria, e porque passar para o modo sombra, aqueci para tirar partido do tom vermelho da rocha, da terra de Santa Maria, que é muito barrenta, e este vermelho, estes tons quentes, notam-se muito mais se eu aquecer o meu equilíbrio de brancos.
Aqui o meu modo de sombra num pôr do sol de outubro, novembro, em Ponta Delgada, para tirar partido deste dourado magnífico que só acontece no outono, 2, 3 dias do ano, essa luz magnífica, fantástica, e o meu modo de sombra é que me adocicou esse tom. Aqui o meu modo de sombra foi-me dado para tirar partido deste amarelo da Lagoa Rasa que abastece a fábrica da Sinaga, que no final do verão está completamente sem água, praticamente seca, e eu queria-te dar a ideia de secura, e do fundo já está tudo ressequido e gretado, a água muito recuada, e consegui exatamente, dando esse modo de sombra, para adocicar, para acentuar o tom amarelado da paisagem. Aqui também o meu modo de sombra, novamente nos picos da Europa, para aquecer muito este pôr do sol, para a rocha ficar mesmo dourada, senão ficava muito fria. Isto é uma cordilheira que fica a 300 km dos picos da Europa, chama-se Somiedo. Aqui já não é calcário, é granito e tem imenso ferro. Há muitas minas de ferro aqui. E, portanto, toda a terra tem é muito avermelhada. E que o meu modo de sombra foi para tirar partido do avermelhado da paisagem, dado pela quantidade de excesso de ferro que tem esta paisagem magnífica. Mais um amanhecer, com tons semelhantes àquele pôr do sol que eu vos mostrei há pouco de outubro. Isto foi em maio, há amanheceres lindíssimos, é que estão mesmo dourado, e o modo de sombra dá-me esse dourado no casario e faz desta luz fantástica que nós temos montes de vezes nos Açores. Aqui foi para acentuar os tons quentes daqui dos raios, que se aparece montes de vezes na fotografia, montes de vezes na paisagem. Não é tão fácil de fotografar quanto isso. Luz do dia, também fotografo com luz do dia, quando é preciso. Não é à toa que chamamos que Santa Maria é o Algarve dos Açores. E repara, a Baía de São Lourenço está exatamente com um azul de mar de Caraíbas, o branco do casario está mesmo branco, o verde está real, é um verde muito mais garrafa e tem muito menos musgo, que é um sítio muito cego, não há musgos, e portanto é exatamente os tons de Santa Maria no verão da Baía de São Lourenço. Aqui no Barreiro da Faneca, reparem que o azul fica muito azul e o verde fica muito verde garrafa, acentuado muito pela luz do dia, e reparem que o vermelho do Barreiro da Faneca ficou muito mais desvanecido, não ficou predominante, aquilo que ficou foi o verde e o azul. Dá-me só um segundo. Bimbo, 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 ei, pouco barulho. Ter o cão dentro de casa tem isso, está muito giro, pá. O gajo vem-nos fazer festa, mas também ladra, pá, fogo. Agora é que era obediente. Vamos lá ver se ele vai obedecer. Porquê aqui a luz do dia? Eu gosto muito, quando a maré está vazia, as nossas rochas ficam com as pocinhas brancas e com verdes à volta muito bonitos. E então eu utilizei a luz do dia para acentuar já exatamente esses verdes do fundo das pocinhas, e acentuo o verde e acentuo o azul. Se acentuo o verde e o azul, então porque não vamos já tirar partido disto com a luz do dia e o nosso fecheiro já vai para casa exatamente correto. Novamente luz do dia, nos picos da Europa, o sol aqui estava muito forte mesmo. Reparem que o azul está lindíssimo, o branco está bem. Reparem que as camisas, o que é branco está branco, se o branco está correto, o resto também está tudo, e portanto temos uma paisagem perfeita e correta. Aqui é a mesma coisa, picos da Europa, reparem o azul, muito azul, o branco do calcário está na sua cor natural, e portanto está exatamente correto. Aqui é a mesma coisa, reparem com os custos estão perfeitos, normalmente já era sol, já era para aí 3 horas da tarde, o sol estava muito forte, muito duro, estava exatamente correto. Aqui, novamente também nos picos da Europa, no outro sítio, em que as cores estão perfeitas, era a luz, era a temperatura do corpo que estava a chegar, está exatamente com os tons corretos. Aqui é o mesmo, reparem que os tons estão, o verde está verde, o azul está azul, a ferrugem está menos vermelha, porque arrefece ligeiramente os tons, portanto, se eu quisesse acentuar os tons de ferrugem, teria que ter aquecido. Novamente nos picos da Europa, no Lago de Letícia, um sítio fantástico, isto é um lago de gelo, e já estive aqui também no inverno, com essas montanhas todas geladas, é uma coisa fantástica, e pronto, a luz do dia está perfeita. Aqui é a mesma coisa, na mesma zona, dentro de casa, num teatro, num palco, ainda por cima, num palco nunca se pode utilizar flash, ainda por cima o fundo era nesta cor de teca, muito amarelado, e para retirar o amarelado tive que utilizar o fluorescente, o branco do vestido está branco, a pele está perfeita. Aqui é a mesma coisa, estou dentro de uma igreja, esta talha dourada passa imenso amarelo para a paisagem,
para o ambiente, portanto tive que pôr o modo fluorescente, a camisa que é branca está branca, o preto está preto, o vestido é creme, está creme, portanto as cores estão todas acertadas, estão todas perfeitas. Ora bem, o histograma, eu já vos mostrei, já comecei por vos mostrar o histograma hoje, e reparem que o histograma é um gráfico de barras onde no meu eixo do X mostro os 256 tons da luz, mostra os tons dos pixels representados na imagem em altura. Repare aqui no eixo do Y vai-me dar a quantidade de pixels que eu tenho daquela cor, e no eixo do X eu vou ter as 256 tonalidades da luz. O histograma é uma representação gráfica da distribuição da luz na imagem e atualmente é o melhor amigo do fotógrafo digital, mas podem ter a certeza, é a única forma que eu tenho de aferir se efetivamente a fotografia está bem exposta. Quem não utilizar esta ferramenta está a desperdiçar uma invenção do digital magnífica, fantástica, que é um crime não utilizar. E eu posso dizer que há muitos fotógrafos que não utilizam exatamente porque nunca ninguém nos explicou o que é o histograma. Até porque também não é tão fácil perceber bem como o histograma, porque não existe nenhum histograma perfeito, não existe nenhum... Agora, há referências. Este seria talvez um histograma perfeito de uma paisagem em que eu tenha o meu sol pelas costas. Nós devemos fotografar sempre com o sol pelas nossas costas. Para quê? Para o que vamos fotografar estar a ser iluminado de uma forma uniforme. E se eu estiver a fotografar uma paisagem com o sol pelas costas, eu vou começar a ter o preto aqui, começar aqui em baixo, um pequeno piquezinho, nada me incomoda, variadíssimos picos das várias tonalidades da luz e acabar exatamente no branco aqui no cantinho. Se esse piquinho pequenino tivesse aqui grande, aqui em cima, queria dizer que eu já tinha uma zona da fotografia em que estava com luz a mais, que não tinha lá informação nenhuma. Então bem vos posso dizer que se eu estiver a fotografar em JPEG, eu não posso errar. E em JPEG posso errar 1/3, 2/3 de f-stop e não posso errar mais do que isso, não consigo recuperar. Mas eu posso chegar a um tiro que numa fotografia feita em RAW, eu posso errar um f-stop e meio, às vezes até 2. Eu posso ter o dobro da luz ou um pouco mais que eu consigo recuperar quase sempre no RAW. No JPEG, eu quase que não consigo recuperar nenhum erro. Ora bem, o sensor de uma câmara digital é feito para ver uma escala de 256 tons. O 0 representa o preto puro e o 255 o branco. Entre estes valores há N tonalidades, há 254 tonalidades de cinzento. Portanto, temos aqui o 0, que é o preto puro, o 255, que é o branco puro, e depois temos aqui todos os meus tons, que são todas as tonalidades que são representadas em cinzento, porque a nossa câmara fotográfica só vê a preto e branco, ela não vê a cores. Ela transforma todas as tonalidades em tons de cinzento, em mais zeros, mais uns, mais escuro, mais claro, é isso que ela faz, não sei como é que ela faz, mas é um programa de engenharia de informática bastante interessante, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Ora bem, a distribuição dos tons por este X não é de uma forma proporcional. Há que terem atenção que no meio do eixo para a direita eu tenho metade das tonalidades. E isso é muito importante. Reparem bem. Eu tenho aqui 256 tonalidades. Mas eu sei que 128 estão do meio para a direita. Depois eu sei que na outra metade anterior eu tenho mais 64 tons. Depois da outra metade para trás eu tenho 32. Daqui tenho 16 e assim sucessivamente. Ou seja, a grande maioria das tonalidades está exatamente distribuída daqui até aqui de uma forma uniforme. O que quer dizer que se o meu histograma, em vez de acabar aqui, se acabar aqui, eu estou perdendo imensas tonalidades de cremes, imensas tonalidades de brancos sujos. Enquanto em vez de não começar aqui, se começar só aqui, eu só estou perdendo alguns antracitos. Tons muito escuros que não me trazem mais valia nenhuma à fotografia. O que é muito importante, eu não consigo controlar isto aqui. O 0 eu não consigo controlar. O que é muito importante é controlar o 255. É levar para casa os 256 tons de luz
levando ao limite, sem arrebentar de preferência, ok? Há que aproveitar os tons da luz até ao limite, das altas luzes, ou seja, do meio para a direita. As altas luzes são todas aqui. Isto aqui são os meios tons, isto aqui são as altas luzes e aqui são as baixas luzes. Há que aproveitar essas altas luzes todas aqui, porque é aqui que tem as subtilezas das tonalidades da luz e que vão melhorar muitíssimo a definição da própria fotografia. O exemplo de um histograma tradicionalmente bem exposto, e digo tradicionalmente bem exposto porque não há regras definidas, rígidas, distribuído de uma forma uniforme, é assim, com a luz bem exposta, aproveitando toda a luz, é começando exatamente aqui no preto e acabando no branco. Reparem que há sempre um cuidado do piquinho do branco ser só mesmo uma coisinha minúscula, que é para não rebentar nada, enquanto que aqui não há tantos cuidados. Mas há sempre o cuidado de fazer um histograma tradicionalmente perfeito, é acabar exatamente ali no cantinho, encostar mesmo um piquinho encostado, mas uma coisa muito baixinha. Ora bem, então vamos dar aqui alguns exemplos de histogramas. Por exemplo, este primeiro, em que eu tenho aqui exatamente um pico completamente rebentado à direita, isso é uma fotografia subexposta, tem demasiada luz, tem luz em excesso, teria que escurecer forçosamente a fotografia seguinte. Esta aqui, do meio, é uma expressão correta, e esta é uma fotografia subexposta, em que eu não tenho aqui luz, não tenho aqui informação nenhuma, e aqui tenho um pico encostado à esquerda. Isto que está aqui poderá ser uma fotografia, um histograma perfeito de uma fotografia em regime de Aiki. Que o que é fotografar em Aiki? E a fotografar em Aiki é rebentar completamente os fundos, o branco ficar completamente rebentado e os limites do primeiro plano estarem difusos. Depois amanhã eu mostro-vos alguns exemplos disso. Ora bem, então temos aqui um histograma subexposto, um histograma perfeito e um histograma sobreexposto. Mais um exemplo de um histograma bem exposto tradicionalmente. E pronto. E afinal, este aqui também já era dispensável. Muito bem. Eu amanhã vou começar por vos mostrar mais algumas fotografias reais mesmo, de histogramas bem expostos, mal expostos, ou seja, outros histogramas perfeitos para quase tudo, mas que variam muito e que fogem muito ao histograma tradicional que eu vos estive a mostrar aqui. Ok? Não se esqueçam, o Alexandre e o Luís também podem mandar umas fotografias se quiser para dentro desse exercício. Os outros todos podem começar a praticar já também com o equilíbrio de brancos e podem começar a enviar fotografias que é para eu, só para vos dar opinião. Não vos vou dar opinião aqui online de todos, posso utilizar uma ou outra que seja importante para todos, mas depois dou-vos a minha opinião, gravando a minha voz no WhatsApp, ponho lá a fotografia e faço a análise. Portanto, tirem partido desta valência, porque epá, não é todos os dias que vocês podem ter acesso a alguém que faça-vos uma análise crítica correta do vosso trabalho. Portanto, aproveitem, vão fotografando, vão fazendo experiências, vão-me mandando, que eu vou respondendo. Posso não responder logo de seguida, pode ser depois à meia-noite, às 2 da manhã, a hora que eu tiver um tempinho para isso, mas prometo responder a todas. Tá bom? Ok. Pronto, então, haja saúde e até amanhã. Uma boa noite. Amanhã. Amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.